Paz do Senhor para todos nossos irmãos. Eu quero lhes cumprimentar neste dia no nome do Senhor Jesus Cristo. É uma bênção muito linda ter o privilégio, ter a oportunidade para compartilhar mais uma vez aqui com vocês. Estamos estudando uma lição a respeito da chamada de Deus. Eu quero deixar com vocês uma pequena reflexão e para isso vamos ler uma passagem em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim a Bíblia: Portanto, não se envergonhem dos testemunhos de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro, seu antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. E olha o que diz o versículo número 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém. Eu gostaria de aproveitar para deixar com vocês uma reflexão ao respeito do valor e a importância que tem a chamada de Deus. Se nós temos em conta a passagem do livro de Timóteo, vamos também nos lembrar que o apóstolo Paulo ele teve duas situações bem difíceis ao longo da sua carreira ministerial. Depois de ser deixado em liberdade do seu primeiro encarcelamento em Roma, Paulo foi arrestado mais uma vez. Quer dizer que ele esteve duas vezes arrestado, duas vezes na prisão. E ali, Atos dos Apóstolos, o capítulo número 28, vai fazer um relato de alguma parte daquela história, quando ele era levado para se apresentar diante das autoridades, quando ele foi pegado como prisioneiro. Mas o segundo arresto pudo ter sucedido repentinamente em Troas. A Bíblia vai nos dizer aqui no segundo livro de Timóteo algumas coisas, que naquele tempo ele estava mais sozinho, vivendo alguma dificuldade bem difícil. Mas o segundo encarcelamento foi muito diferente do que o primeiro. O primeiro, ele era prisioneiro político, que esperava o juízo. Esse foi o primeiro encarcelamento. Porém, o segundo era condenado e ele esperava a morte. Então, na segunda vez, é uma situação mais forte. A primeira vez que ele estava ali, escravo, estava ali preso, ali na cadeira, ele estava até em uma situação onde ficou uma casa alugada. Mas no segundo encarcelamento, ele estava em uma fria e uma oscura masmorra. Quer dizer que a condição do apóstolo na segunda situação foi muito pior. Durante seu primeiro encarcelamento, muitos lhe visitaram. Mas agora, no segundo encarcelamento, ele estava quase esquecido do mundo todo. Então, na carta do apóstolo Paulo para o Timóteo, a segunda carta, é uma carta que tem umas características muito bonitas, porque é uma carta pessoal, uma carta dirigida, onde o apóstolo abre seu coração para mostrar as situações da sua vida. Vamos lá. Em Romanos, nós vamos aprender de Paulo como o homem teólogo, o homem conhecido como a inspiração teológica, que vai nos falar da justificação pela fé, vai nos falar também do valor e a importância que tem o Evangelho, e vai nos falar também da plenitude do Espírito. Ali nós conhecemos a Paulo, o teólogo. Mas na primeira carta do livro de Coríntios, vamos nos conhecer a Paulo, aquela fase de Paulo como conselheiro, porque ali estamos observando a um homem que está falando para a igreja. Vocês têm que se preocupar pelo amor, porque tem muitas divisões, tem aqui muita briga, e não dá certo não. Tem que se preocupar pelo amor, para que cresça o amor entre vocês, não as divisões, não as lutas, não as brigas entre os irmãos. Tem que ter a comunhão, tem que ter o amor como um dos alicerces da vida cristã. Então, o apóstolo Paulo está vivendo ali umas diversas fases da sua vida, diversas situações
mas ele está mostrando o verdadeiro chamado, a chamada que ele tem de Deus. Por isso, em Romanos, nós observamos a Paulo, o teólogo. Em 1 de Coríntios, observamos a Paulo, o conselheiro. Em 2 de Coríntios, nós observamos a Paulo, o pregador. Lembre-se que ele, como pregador, falou para a igreja do Senhor em Coríntios e diz: eu não venho a les impressionar, eu não venho trazer uma palavra persuasiva de falar palavra de homem ou de fala de sabedoria de homem, não. Eu venho com demonstração do poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo então está falando das virtudes da chamada de Deus no coração dele. Agora, no livro de Gálatas, ali aparece Pablo, o apóstolo defensor da fé. É o homem que está falando para a igreja em Galácia. Está lhe dizendo: não consigo entender o que acontece na vida de vocês. Vocês começaram no espírito, agora vai terminar na carne? Não está certo. Se começaram no espírito, vamos nos manter no espírito e vamos terminar no espírito. Então temos um homem que está defendendo, que está lutando pela fé. Agora, na primeira carta a Timóteo e até a Tito, encontramos nós a Paulo, o estadista. A Paulo que fala da situação perante da humanidade e como tem que ser o desenvolvimento dos novos, da nova liderança, dos novos líderes e pregadores da igreja. Porém, na segunda carta de Timóteo, o apóstolo mostra outra face da vida dele, e aqui vamos observar ao apóstolo que é homem, que é humano, que tem algumas situações na sua vida pessoal. A carta de 2 de Timóteo é uma carta muito rica, porque ele fala ali de muitas pessoas. Acho que se alguém tem estudado a carta ali, ele fala de 23 homens e mulheres, amigos e inimigos. Quer dizer que ele mostra seu coração na carta. E a epístola se fala que é um canto de morte e de triunfo. Por quê? Porque ali na carta ele fala tudo o que acontece na vida dele e também o que pode acontecer nos últimos dias, no final do século. Agora, 2 de Timóteo é uma carta muito curta, só tem 4 capítulos. E aqui temos uma divisão nos 4 capítulos. Os 2 primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, o apóstolo Paulo vai nos falar da necessidade de ter ou nos manter firmes no ministério, firmes na chamada, firmes na vocação, firmes. Por isso o apóstolo começa dizendo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, porque não só ele entendia e compartilhava com Timóteo que servir a Deus é uma questão de tempo, que servir a Deus é uma questão de data. Não, servir a Deus é uma questão da vida, é uma questão da chamada de Deus. Não estamos aqui para servir a Deus por uns dias, por uns meses. Estamos aqui para servir a Deus pelo resto da nossa vida. Então o apóstolo, ele esclarece e diz a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. E a carta va dirigida a um jovem chamado Timóteo, meu amado filho. É a palavra que ele expressa para falar da paternidade, para falar que ele era muito perto na formação daquele menino chamado Timóteo. E diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Então, a primeira parte da carta, que compõe o capítulo 1 e o capítulo 2, o apóstolo está falando da firmeza no ministério, firmeza na chamada de Deus. Porque você, meu querido, foi chamado por o Senhor para que você sirva a Deus com todo o seu coração, para que você não esteja distante da obra do poder do Senhor, para que você esteja envolvido, porém comprometido com a obra do Senhor.
Olha só como diz o capítulo 2, o versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A chamada vai nos levar a uma vida que tem que ser de firmeza no ministério. E diz a Bíblia, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, o Senhor. Então, a carta é dividida em duas partes. A primeira vai nos falar da firmeza que tem que ter o homem chamado por Deus. Firmeza na chamada. Você tem que estar muito firme que Deus chamou a vida de você para o desenvolvimento da sua obra. Porque, irmão, se ele, o apóstolo, passou aquilo que ele passou, viveu aquilo que ele viveu, é porque ele é um homem chamado por Deus. Se não fosse chamado por Deus, ele não tinha coragem, não tinha as capacidades, até não tinha tudo a capacidade para suportar tudo o que ele teve que suportar. Mas a segunda parte da carta, o capítulo 3 e o capítulo 4, fala da firmeza na doutrina. Firmeza e exortação na perseverança. Quer dizer que o apóstolo tem duas preocupações. A primeira é exortar ao jovem Timóteo a se manter na chamada, a se manter no ministério. E a segunda é a exortação a se manter na doutrina, a se manter na perseverança da fé. Então são duas coisas muito importantes. E eu acho que estamos vivendo um tempo onde nós temos que ter essa questão de nos manter e ser perseverantes na doutrina, com zelo, com toda firmeza neste último tempo. Ou seja, ser crentes de verdade e viver conforme ao que diz a palavra do Senhor. Porque o apóstolo está advertendo ao jovem Timóteo que vai vir um tempo difícil. E diz a Bíblia, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, dias difíceis. Mas diz, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mais ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Como consegue uma pessoa se manter no meio de uma geração tão corrupta e tão difícil? Por duas coisas. Número 1, porque tenha a chamada de Deus bem definida. E número 2, porque essa pessoa tenha firmeza e tenha coragem para perseverar e se manter nos princípios e na perseverança na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Eu gosto aqui desta passagem interessante, porque o apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui como o pregador, ele se apresenta também como o modelo, ele se apresenta como o profeta, ele se apresenta como o missionário e ele se apresenta até como o prisioneiro. Por isso diz a Bíblia, do qual eu mesmo constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Então, eu venho aqui para lhes convidar a ter maior compromisso com a chamada de Deus. Porque o compromisso não é com a organização, não é com a diretoria, o compromisso é com a chamada de Deus. Deus colocou a vida de você ali para tomar conta da igreja, para se preocupar pelos crentes, para levar a mensagem de Deus aos perdidos. E olha os efeitos da chamada em um homem. A Bíblia diz que Paulo tinha muito interesse por Timóteo.
tinha muito desejo por aquele rapaz, de lhe formar, de orar com ele, de trabalhar com ele. Essa é uma boa resposta de um homem chamado por Deus. A Bíblia diz que então ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo ao Senhor com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de noite e de dia. Quer dizer que o apóstolo orava por Timóteo. O homem chamado por Deus ora pelas pessoas que estão a seu cuidado. Ora pelo seu povo, ora pela liderança que Deus colocou nas suas mãos. E diz a Bíblia, desejando muito ver-lhe. Quer dizer que aquele homem não estava fora da necessidade que tinha seu discípulo amado, chamado Timóteo. Ele desejava estar ali. A Bíblia diz que até lembrava das lágrimas para me encher de gozo. Então o apóstolo lembrava da situação, da vida daquele homem, e também exortava a que ele conseguira se manter. Eu acho uma coisa interessante da preocupação do apóstolo, é uma preocupação de um homem chamado por Deus. Porque a pessoa que tem a chamada por Deus é uma pessoa que tem uma preocupação permanente, constante pela obra do Senhor. Aí, como que faço? Como que consigo todos os dias? O homem chamado por Deus, ele acorda preocupado. Ele acorda com alguma inquietação no seu coração para melhorar no trabalho do Senhor. Mas o apóstolo chamado por Deus, ele dá um conselho a Timóteo. Na verdade que dá muitos, mas um dos conselhos aqui nesta carta é o seguinte. Diz a Bíblia: trazendo a memória da fé não fingida que em ti há. E olha só, irmão, a fé não fingida é a primeira coisa que eu acho aqui na parte do conselho que o apóstolo dá para Timóteo, que é muito interessante. Quer dizer que o apóstolo conseguia ter uma confiança tão interessante com Timóteo, que ele sabia a classe de homem que era Timóteo. O homem repto, o homem que não fingia. Não fingia. E isso é muito importante, porque infelizmente hoje estamos vivendo no tempo da aparência. No tempo onde a pessoa mostra uma face um dia e mostra outra face outro dia. Estamos vivendo o tempo da hipocrisia, o tempo do fingimento, onde muitas pessoas fingem uma coisa e na verdade falam da glória de Deus, mas não tem. Falam da presença de Deus, mas não tem. Falam de consagração, mas não tem. Mas o apóstolo está falando para Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Ele sabia que Timóteo não só falava, ele também testemunhava da glória do poder do Senhor. E diz: a qual habitou primeiro na tua avó Loide e na tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Estou certo. Quer dizer que o apóstolo conhecia aquele jovem que estava se formando. Um homem chamado por Deus conhece onde há fingimento e onde não há, onde há consagração e onde não há. Porém, nosso trabalho é fazer a obra do Senhor para que o povo do Senhor possa crescer espiritualmente. Aliás de ter atividades, aliás de ter alguma programação na igreja, beleza, muito legal, mas nossa responsabilidade é levar o povo do Senhor ao aperfeiçoamento no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, interessante o que o apóstolo diz aqui também. Olha só: por cujo motivo te lembro que despartes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, aviva o que Deus colocou na tua vida, os dons que Deus colocou na tua vida, aviva-lo. Irmãos, aqui está falando de dons e aviva os dons. Tem alguma outra versão que diz aviva os dons que está em ti, que foi colocado
pela imposição das minhas mãos. E aqui o dom se está falando de avivar, de um novo reagir, está falando daquela paixão que o homem não pode descuidar. Tem pessoas que infelizmente são chamadas por Deus, mas perderam a paixão, perderam a alegria. E um homem chamado por Deus não dá para perder a alegria, não. Temos nós que manter na chamada de Deus. Por isso o apóstolo diz: conserva o modelo das palavras que de mim tens ouvido. Conserva o ensinamento, conserva a fé, o amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. São conselhos do apóstolo chamado por Deus. E que bom que o homem chamado por Deus tenha preocupação pela obra, tenha compromisso pela obra, porque nós temos, irmão, uma chamada de Deus desde antes da fundação do mundo, porque fomos chamados por o Senhor, separados para fazer a sua obra, porque o chamamento de Deus é para cumprir o propósito aqui na terra, e é de levar o evangelho aos perdidos. Nosso chamamento, irmão, é apartado para o evangelho, para servir ao Senhor, de maneira que já não servimos para o nosso corpo, agora servimos para Deus. Temos um chamamento especial, e o chamamento especial é porque, irmãos, eu quero terminar aqui, encerrar esta parte para lhe dizer por que nos chamou o Senhor. Sabe por quê? Número 1, porque o mundo está no meio das trevas. O mundo está vivendo a noite oscura, no meio da escuridão. E a Bíblia diz: nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está baixo o inimigo. Porém, conhecemos ao verdadeiro e estamos no verdadeiro, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Deus chamou a vida de você e minha vida também, porque o mundo está nas trevas e você é a luz do mundo, você é a sal da terra, você é gente santa, real sacerdócio, apartado para o ministério. A segunda situação é porque hoje nós estamos enfrentando um mundo que tem fome espiritualmente, um mundo que carece de muita coisa, um mundo que tem sede espiritual. A Bíblia diz que o Senhor, ao olhar as multidões, Ele teve compaixão dela, porque estavam desamparadas, desprotegidas e dispersas como ovelhas que não tinham pastor. Então, é o tempo de ter sensibilidade espiritual pelos necessitados, pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho, não conhecem a saída, e é o momento para trabalhar e semear a palavra, homens chamados por Deus para fazer a sua vontade. E uma coisa que também bate forte no meu coração é que Deus chamou a vida de você e a minha vida também, porque o tempo que nós temos aqui na terra é curto, tão curto, que a Bíblia diz no livro de João, vamos ler juntos aqui para fazer uma oração neste dia. João, o capítulo 4, versículo número 35, diz assim a palavra do Senhor: não disseis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Não disseis vós que ainda falta tempo? É uma coisa a interpretação do homem e outra muito diferente a nossa realidade. Porque a Bíblia diz: não disseis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Olha o que diz a palavra: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. É a nossa posição agora, nossa responsabilidade. Levantai os vossos olhos e vede as terras. Olha o que acontece lá no norte, olha o que acontece lá no sudeste, no oeste, lá o que acontece na Europa, o que acontece na África, o que acontece na Ásia, o que acontece na América do Norte, o que acontece aqui, nossa região. Diz a palavra: levantais os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa.
já estão brancas para a ceifa. Por isso Deus chamou a vida de você e a minha vida. Por isso fomos criados. Por isso fomos ensinados. Para isso fomos chamados para fazer a sua obra neste tempo. Então, vamos lá no nome do Senhor, irmãos. Fomos chamados para, irmão, encarar a necessidade do mundo, um mundo de trevas, um mundo de escuridão. Chamados para dar comida, para dar saída, porque Deus colocou nas suas mãos o que o mundo precisa. Deus colocou a saída nas suas mãos. E nós estamos vivendo um tempo que é curto. Temos que levantar os nossos olhos e ver a terra e olhar para o que acontece no mundo e acordar que a gente tem sido chamado por Deus para fazer a sua obra neste tempo. Eu quero lhe convidar, vamos orar, porque Deus chamou a vida de você. E Deus chamou a vida de você para o propósito. Quando Deus chamou Moisés, ele estava lá no meio do deserto e falou Deus para Moisés: vê e vai liberar o meu povo da escravidão. No meio do deserto, Deus chamou a um menino chamado Samuel e falou para ele: acorda, porque você vai falar por mim e vai levar minha palavra, e não vou deixar que a palavra que eu coloque na sua boca caia por terra, não vou deixar. E Deus chamou a Ezequiel no tempo que ele estava escravo na terra estrangeira, para lhe dizer: eu vou te enviar com um propósito para levar a minha palavra. Quando Deus chamou aos discípulos, os discípulos eram homens de negócio, de comércio, eles eram pescadores, eles trabalhavam ali com a tarefa de pescar todos os dias. Mas diz a palavra que o Senhor olhou para eles e falou: vinde após mim e eu farei pescadores de homens. Então